Então tá, então, vou falar um pouquinho dos anfíbios. Então, em relação à biodiversidade de anfíbios, a gente tem um mapa mostrando, e aqui a gente consegue ver, né, que a maior diversidade está na região mais tropical, né, um pouco mais na região subtropical, mas o Brasil, então, a gente tem partes deles que tem essas áreas mais vermelhas, né, que são onde tem o maior número de espécies, então a gente pega a região amazônica ali, né, mas as outras regiões não são muito diferentes. Se a gente pegar a Mata Atlântica aqui, vocês conseguem ver minha seta? Se vocês Dá para ver, sim. pegarem a região de Mata Atlântica também, a gente tem uma grande diversidade, e nas outras regiões também. Isso do que é conhecido, né? Porque a gente tem um grande número de espécies ainda não conhecidas, né? Então, quando, por exemplo, que a gente está falando, né, sabe, de lista de espécies ameaçadas, quando a gente vai avaliar anfíbio, por exemplo, um monte de espécies é tudo DD, não tem dados, não tem dados, não tem dados, né? E aí acaba a gente não conseguindo saber o status daquelas populações, né? Então, por que é importante a gente conservar, né, os anfíbios? Então, eles são importantíssimos na cadeia alimentar, né? Seja com o que eles ingerem, né? Principalmente invertebrados, mas a dieta é variada também, né? Pode chegar a pequenos, a mamíferos, né? Pequenos mamíferos, dependendo da espécie. Mas também de quem se alimenta desses animais, né? Então, eu vou mostrar um trabalho que diminuiu a diversidade de serpentes em uma região onde teve uma diminuição da população de anfíbios, né? Então, você mexendo no anfíbio, você pode ter todo um desencadeamento, um desbalanço dessa cadeia alimentar. Né? Medicina humana, e como a gente já conversou, muitas vezes a gente tem que justificar, né, a importância das espécies baseados no que elas podem trazer para o ser humano, né? Então, tem um potencial grande para desenvolvimento de fármacos. Então, aí que se encaixaria na parte da medicina humana, né? Por exemplo, se a gente pegar as salamandras, elas conseguem, se elas perderem um membro, esse membro cresce de novo, né? Então, assim, são questões importantes para serem pesquisadas e que podem algum dia vir a ter alguma aplicação na medicina humana, né? Eles são animais sensíveis ao ambiente, claro que depende ao que a gente está falando. Então, não é assim que os anfíbios são os indicadores para tudo, né? Da qualidade de um ambiente, por exemplo. Depende muito do que você vai estar falando. Mas como eles têm uma pele bem fina, são bem sensíveis nesse sentido e habitam tanto a parte aquática como terrestre, né? Em alguns casos, eles podem ser bons indicadores ambientais e os sinfatos de poder existir, né? Uma espécie como qualquer outra que está aqui e que tem a sua importância, né? Independente da gente justificar para a parte dos humanos ou não, né? Por que está declinando, né? Por que está tendo a diminuição dos anfíbios? As questões passam muito, né? São semelhantes ao que o Chaves já discutiu. E, no entanto, eles são as espécies que têm maior número em declínio, né? Então, 41% dos anfíbios estão ameaçados de extinção. Né? Se a gente for comparar com mamíferos, 25%, aves, 14%, répteis, eu não sei, que você sabe como está o número de répteis ameaçados globalmente? Eu não tenho os dados dos répteis, a porcentagem de répteis ameaçados. A gente busca, no caso, você está usando a IUCN como Foi, parâmetro, foi. é relativamente fácil a gente buscar, mas eu não tenho de cabeça, não. Eu também não. Enfim, mas os anfíbios são os que mais estão mais ameaçados. Então aqui a gente tem um mapa com as espécies ameaçadas. Então a gente vê que no Brasil está muito relacionado aqui à Mata Atlântica, né, onde tem uma grande densidade populacional também, então perda de ambiente. Mas a gente tem uma grande parte aqui vazia, né? Isso não significa que não tenham animais ameaçados, e sim que a gente não sabe o que está acontecendo por aí, né? Então, se a gente pegar o Cerrado, né, tanto que o Cerrado está sendo destruído, ou mesmo região amazônica, né, outros biomas,
E, então, esse número de espécies é muito maior, né, do que esse mapa está mostrando. E a gente tem umas espécies que podem ser bem sensíveis. Então, por exemplo, esse anfíbio ele tem uma distribuição em uma área particular de Minas Gerais. Ele só foi encontrado nessa região, né? Em uns anfíbios você pode ter muito isso, de ter uma distribuição muito restrita. Então, aquela espécie só acontece naquele ponto. Isso torna ela muito suscetível, né? Porque se acontece algum acidente natural, por exemplo, uma queimada naquela região, desmatamento, né? E se a gente ainda está falando de uma área particular, você destruir esse ambiente, você pode perder uma espécie. Então, o anfíbio a gente tem essa questão de algumas espécies ter uma distribuição muito restrita. Né? Então, eles acabam... Professora, Oi. eu pesquisei no Google aqui, a porcentagem dos répteis são 19%. 19. Então, tá um pouquinho menos que os mamíferos e um pouquinho mais que as aves, né? Vou completar aqui depois. Obrigada. Você viu na IUCN também? Então, eu não vi na própria IUCN, mas no site estava dizendo que eram dados da IUCN. Beleza, obrigada, viu? Nada. Obrigado. Quem falou? Foi a Maria Eduarda. Ah, Eduardo, obrigado. Nada. Então, o quanto já foi extinto de anfíbios, como a gente já falou, tem muita espécie que nem foi descrita e já desapareceu, né? Então, tem um trabalho, esse trabalho do Aloy que ele fez, ele tentou estimar, baseado em alguns parâmetros, o quanto das espécies já teriam sido extintas, né? Da década de 60 até 2010. Né? Ele estimou aproximadamente 200 espécies, né? 3,1% de todas as espécies. Tem um aumento, né, 4 vezes mais de extinções, e esse aumento acentuou-se mais a partir da década de 80, e tem uma projeção de quase 7% de perda de outras espécies para o século agora, para o século 21. No Brasil, a gente tem só uma espécie considerada extinta, que é a Phrynobedusa fimbriata, que ela é da Serra de Paranapiacaba, lá em São Paulo, e faz mais de 80 anos que ela não é vista, né? Mas então é a única espécie oficialmente considerada extinta. Então a gente só tem, tá vendo esse animal tá fixado em museu, né? A gente só tem aquela época fotografia, documentação fotográfica era muito mais restrita, né? Então a gente tem exemplar de museu. Então, baseado no trabalho do Aloy, ele estima, né? Então a gente consegue ver que a partir daqui da década de 80 começa a ter um aumento no número de extinções, né? Ele estima pelo menos 10 espécies, né? E ele fez um trabalho com uma estimativa muito conservadora, ou seja, ele usou parâmetros muito conservadores. Então, provavelmente, no mínimo isso, já que os dados são bem conservadores, né? Esse Meso é Mesoamérica e aqui é o Brasil. Mas, na real, a gente não sabe quantas espécies foram extintas, né? E o declínio de anfíbios está ligado. Perda e degradação de ambientes, introdução de espécies exóticas, poluição, exploração, né? Seja para os alimentos, para o mercado, para o tráfico para alimentação ou para o mercado pet, que existe também, e para a parte de medicina, né? Tem várias crenças em relação aos anfíbios e os tratamentos tradicionais, medicinais, tradicionais ou não. A gente tem a questão das alterações climáticas que podem afetar eles severamente, porque eles podem ser bem sensíveis às alterações do ambiente, já que eles têm uma pele muito sensível, dependem de corpos d'água, em grande parte das espécies, então essas alterações podem afetá-los. E as doenças infecciosas, a gente vai ver um pouquinho da quitridiomicosi. Então, como a gente está falando, a perda de hábitats de ambientes, né? Então aqui a gente tem um mapa de desmatamento. Então, conforme esses ambientes vão sendo desmatados, as espécies vão sendo perdidas ou diminuídas, né? A gente tem, por exemplo, questão de drenagem de áreas alagadas, né? Como essas espécies dependem muito da água, às vezes você drenar uma região alagada ali, você acaba impactando a espécie, né? Então, a causa número 1, sem dúvida, como qualquer outra classe, é a perda dos ambientes. Então, no caso de introdução de espécie exótica,
a gente tem a rã touro americana, que é a Lithobates catesbeianus, que é uma espécie bastante agressiva e que foi introduzida aqui no Brasil na década de 30. E foi um técnico canadense que trouxe os exemplares para cá, e foi justamente no Rio de Janeiro, um criador que se chamava Aurora, onde se começou a criar essa espécie. E teve um incentivo muito grande. Então, na década de 40, como se fosse a Secretaria da Agricultura, eu não sei o nome que tinha na época, mas distribuía girino de rã touro para as pessoas criarem. Né? E tinha muito essa questão de que seria uma carne super, que teria um retorno financeiro muito grande. Né? Então, teve um grande incentivo à criação da rã touro, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, essa criação começou aqui no Rio de Janeiro, e depois foi se espalhando para outras regiões do país. E teve épocas melhores, épocas piores. Na década de 80, de 90, começou a decair, e aí muitas pessoas desativaram esses criadouros, porque não estava sendo rentável, e aí soltaram esses animais em vida livre. Ou mesmo os animais, a questão da fuga, né? Porque não se tem uma preocupação com os animais com a fuga dos animais, com uma estrutura que dificulte a fuga dos mesmos. Né? Então, Kátia, Oi. é interessante que lá na fazenda, escola de Cachoeira de Macacu, existem exemplares, não sei se é exatamente essa espécie, mas é alguma exemplar de rã touro, sim, lá, né, em vida livre, né? E também outra coisa interessante que não sei se você vai falar disso, né, mas saiu um artigo falando também sobre que eles são alguns dos disseminadores do fungo da quitridimicose, né? Eu... Porque eu vou mostrar mais para frente, eles Ah, praticamente tá. não adoecem, não morrem por causa do fungo, É, então eles acabam sendo uma fonte de infecção. e Né? esse negócio que você falou do incentivo, uma vez eu estava numa palestra, né, e uma extensionista da FIPERJ, ela estava toda, ela trabalha, né, com a extensão, né, e justamente com a ranicultura, e assim, eu fico pensando, né, se é um animal que acaba causando tantos prejuízos, realmente é necessário tanto entusiasmo para você fazer, tipo, ajudar tantos produtores a realmente investirem nisso? Eu fiquei depois me perguntando nisso, né, porque deve Porque ser tem bem esses grande. modismos, assim, já teve com avestruz, o avestruz tem uma época que, o avestruz, a carne, você vai ganhar, sei lá quantos por cento, né? Aí um monte de gente começou a criar o avestruz, não deu em nada, capivara, né? Então são modismos, são fases, assim, que tem, né? Mas e que não conversa com o meio ambiente, né? Então, é uma espécie que é uma dos piores invasores, né? Ela é considerada um dos 100 piores invasores do mundo. E você tem incentivo à criação, né? Um país diverso, a gente tem o maior número de espécies de anfíbios, né? Nós temos 800 espécies, pelo menos, descritas, né? A gente sempre fala descritas. E aí você vem com essa questão econômica, né? E a gente tem esses órgãos que não se conversam, o Ministério da Agricultura que não conversa com o Ministério do Meio Ambiente, né? E assim vai. Eu achei interessante porque nessa palestra que eu vi falava que tinha alguns lugares hoje em dia que você tem que ter todas as instalações, né, proibindo esse animal de sair. Só que esse animal é quase o tamanho de um rato. Ele é muito grande, né? Essa rã é muito grande. Só que e as pererecas pequenas que entram lá também para se alimentar, né? E Exato. anfíbios menores que conseguem entrar pelaquela grade e conseguem se contaminar com as doenças, né? Que essa rã ela é imune. Aí ele sai de lá por algum motivo, né? E aí leva as doenças para a natureza também. Né? Não, e esses animais, deixa eu passar um pouquinho aqui na frente, são criados, no geral, numa alta densidade, Uhum. né? Então você tem favorecimento de aparecimento de doenças ali, é um monte de bicho amontoado. A questão da qualidade da água para os anfíbios é super importante. Então, sempre quando a gente pensa em anfíbios, tem muita gente que trata anfíbio como se fosse um réptil, né? Então, se a gente for falar em cativeiro, bota num viveiro ali, uma tigela de água, e deixa. Só que não, você vai pensar em anfíbios, você tem que pensar como se fosse um peixe. Ele é completamente dependente, grande parte das espécies, da qualidade da água, né? Então você tem uma grande concentração
de animais que facilmente disseminam. Isso é muito bem lembrado, assim, as espécies que entram, né? E que entram e saem ali. E os licenciamento para criação, eles são mais recentes, né? Então, antes não se tinha cuidado nenhum, né? Se esses animais fugiam ou não fugiam. Então, Eles são desde a década... recentes e o que eu vi é o único lugar onde é que estavam todos aprovados pela fiscalização era em Santa Catarina. No restante dos ranários do Brasil, eles estavam falhos em algumas partes no quesito de fuga. E olha que Santa Catarina é um dos poucos que tinha os dados também, né? Então, Exato. Não, não tem perna para fiscalizar, né? As pessoas não têm essa consciência, né? É sempre o ganho, o lucro. Quanto mais você ganhar, melhor, né? Independente do que aquilo está causando. E aí a gente tem a disseminação de diversas enfermidades. Então, esse mapa aqui mostra onde já tem, né, a Rantor introduzida, populações em vida livre, né? Então, esse trabalho que foi feito em 2011, os pontinhos brancos eram onde já existiam relatos, né? E os pontinhos pretos foram novas populações que eles encontraram, né? Então, ele se adaptou melhor, né? Ele veio também, principalmente, mais para a região sudeste e sul, e é onde ele se encontra. Mas aqui, se você olhar também na região centro-oeste, né? Ali em Goiás, você tem uma grande população, mas você tem rantoro no país inteiro. Isso aqui estão mostrando, isso aqui é uma projeção da onde teria, né, essas introduções, onde seria mais propício para essas introduções dessas espécies. Então, um mapa, uma modelagem. Então, você tem os pontos brancos onde essas espécies já foram registradas e o mapa, essas áreas mais escuras, né, onde são mais propícias ao desenvolvimento delas. Professora, seria possível fazer uma introdução de um controle biológico? Seria viável nesses lugares onde já tem rantouro livre? Então, o problema de controle biológico, eu não trabalho com isso, mas eu tenho muito receio, porque o que poderia funcionar nelas, de repente pode pegar os anfíbios nativos também, né? E aí, como é que você... Teria que ser uma coisa muito espécie específica, que eu acho que não existe, né? Grandes relatos, assim, desses controles biológicos, tem grandes desastres, né? Que acabam acontecendo. Tem a mixomatose lá na Austrália, nos coelhos, né? Que se introduziu essa doença lá, por exemplo, só tinha um coelho que poderia se contaminar por esse vírus, né? Mas mesmo assim, as populações foram se tornando resistentes, e aí se pega alguns animais agonizando, sofrendo por muito tempo, doente, antes do que ela matava, porque veio do Brasil. Foi até um pesquisador da Fiocruz que cedeu, né, o vírus para a Austrália. E no início tinha um controle mais efetivo, mas depois os animais começaram, ou o vírus mudou, ou selecionou os animais mais resistentes. Então você tem uma questão aí de bem-estar seríssima e de não controle mais, né? Então eu fico pensando no anfíbio, a quantidade de espécies que a gente tem nativas, eu não sei, alguma coisa que poderia controlar. O que eu vi que eles usam para controle é retirada manual, né? Então seja retirada armadilhas para pegar girinos, né? Eles são um girino bem grande, então é mais fácil capturar, retirada de jovem, retirada de adulto. Só que é um trabalho insano, assim, né? E o tanto que esse animal é prolífico, o tanto que ele reproduz, é o que o Sávio está falando. Depois que uma espécie introduzida, é muito complicado você erradicar. Você quase não pode falar de erradicação. Você pode tentar falar de controle, né? De você tentar diminuir esses números, mas controle biológico eu não consigo pensar assim. Teria que ser muito espécie específico. E por enquanto Kátia, não tem. Oi. assim, naquele mapa que você mostrou, né, mostra que assim, algumas das áreas mais degradadas também de ambiente natural também são as áreas onde mais se proliferou, pelo menos onde mais tem dados, né? Pois Então, eu acho que é a mais questão difícil também para ele se estabelecer num lugar onde é que o nicho já está bem ocupado também, né? não sei te responder como que é, porque ela é tão agressiva, essa espécie, Uhum. porque esse mapa está muito ligado à questão, o que se fala dela é
são temperaturas mais baixas, né? O problema é que, por exemplo, quanto mais alta a temperatura, mais ela vai se desenvolver mais rápido, mais ela vai se tornar eficiente. Mas eu não sei qual que seria esse limite de temperatura que não seria bom, né, para Rantoro. Mas eu acho que está ligado à ocupação humana também, que daí está ligado à degradação e fica tudo junto, a gente não sabe nem por onde Aham. vai puxando esse fio, né? É um caos mesmo, né? É, Eu posso fazer só uma pequena contribuição? Quem claro. perguntou sobre o controle biológico foi quem pode se manifestar? Fui eu, professor. Ah, Natália. Pois é assim, porque esse conceito de controle biológico talvez fosse interessante a gente trabalhar da seguinte forma. Por exemplo, quando você tem um modelo, vamos usar essa palavra da moda, né? Um modelo sustentável, em que, por exemplo, uma propriedade rural, ela mantém as características, vamos dizer assim, da diversidade biológica, da ecologia local, e com isso, as intervenções humanas, por exemplo, que são feitas do ponto de vista da produção, seja ela vegetal ou animal, existe a possibilidade de o controle biológico acontecer de forma natural, quando, por exemplo, você tem um determinado micro-organismo que começa a se manifestar ali, mas toda a biota local, por existir uma diversidade enorme de organismos, potencializa as suas chances de que ocorra um controle biológico e aquilo não se transforme numa praga. A outra coisa é falar em controle biológico por introdução de espécie, seja ela um vírus, uma bactéria, um parasito, um micro-organismo invertebrado ou vertebrado que seja. Quando você utiliza esse conceito de controle biológico para se introduzir uma espécie para controlar a outra, você vai introduzir outra invasora. Então, o risco da sua, vamos dizer assim, da introdução de um novo elemento, de um novo exótico naquele ambiente, na tentativa de controlar um desequilíbrio, pode causar mais desequilíbrio ainda. É o que aconteceu em muitos exemplos. Então, essa história de controle biológico por introdução de espécies, ela precisa ser vista com muita cautela do ponto de vista ecológico e deve-se pensar assim. Por isso é importante a manutenção da diversidade biológica, que ela, vamos dizer assim, entre aspas, ela garante um certo equilíbrio dinâmico. Então, muito cuidado com esse conceito eu falo cautela, né? De controle biológico, pensando se introduzir uma espécie nova para sanar um problema, porque você pode passar a ter dois, e esses dois ter quatro, ter oito, e assim por diante. Obrigada, Sara. Obrigada, entendi. Então, continuando com a Rantoro, né? Então, ela é um animal muito voraz, né? Tem uma capacidade grande de competir por recursos alimentares, predar uma grande diversidade de organismos, além de ser uma fonte de infecção, né? De patógenos, como a gente vai falar da quitridimicose. Então, por que ela foi, né, utilizada para a produção humana? Rápido crescimento, alto número de descendentes, facilidade de manejo e adaptação climática, né? Então, tudo isso fez com que ela fosse escolhida para ser criada, né, introduzida e criada. Mas tem um dado que eu fiquei surpresa, assim, que o Brasil é o segundo maior produtor de rantoro do mundo, né? Ele está só atrás de um país lá na Ásia, que eu não lembro se é não sei, um país asiático, né? Então, apesar da gente achar que a produção não é grande, a gente é o segundo maior produtor no mundo. Isso é muita coisa, né? Então, como a gente falou, no geral, essas espécies são criadas
uma densidade muito alta, facilitando o aparecimento de doenças, né? É comum não, pode acontecer ranavírus, tuberculose, né? O primeiro relato de Mycobacterium bovis em rã touro foi lá no aquário de São Paulo, de uma rã que veio de um criadouro, né? Então, como que esse animal pegou o Mycobacterium bovis, né? Então, você imagina como que eram as condições, né, de onde ele veio. E aí, em relação à dieta, então, um exemplo de dieta em Minas Gerais, com rã touro, grande parte dela composta por anfíbios. Então, anfíbio que preda muito anfíbio, então os anfíbios nativos, igual umas outros trabalhos, outro feito na China também, que é a espécie mais consumida, também os anfíbios nativos da China, né? E assim tem em outros países também. Então a gente vê que é uma causa, um grande impacto na população. E fora isso, os efluentes também, né? Aquela água, tudo que sai daquele criadouro ali, como a gente falou, uma densidade muito alta, então acaba interferindo na qualidade dos corpos d'água onde eles são jogados, né? Então a gente tem alguns trabalhos mostrando isso, esse daqui é um que mostra, né, aumento da eutrofização, diminuição da diversidade desses córregos, então pode ter um impacto também ali no entorno, não só nos anfíbios, mas em outras espécies aquáticos, ou não até, né? Isso aqui eu achei muito legal, um trabalho, apesar de ser de 2012, que fala detecção de rã touro através do DNA no ambiente, né? Porque às vezes você fazer levantamento das espécies pode ser mais complicado, né? Então você tem que estar lá conseguir visualizar, estar naquele horário mais adequado, ter uma equipe. Aqui eles coletaram amostras do ambiente, amostras de água, e aí eles conseguiram extrair o DNA de rã touro. Isso foi feito na França. E então saber onde que aqueles animais estavam, tinha as populações instaladas, né? Então fazer o controle, né? No caso eles estavam fazendo manejo dos animais, controlando. Mas eu achei uma forma bem interessante, assim, você não precisa ir atrás dos animais, você pode otimizar muito mais o trabalho de campo, né? Se você vai nos ambientes propícios onde ele estaria desenvolvido, você tem a chance de coletar o DNA desse animal. Uma outra questão que pode impactar fortemente os anfíbios é a poluição, como eles estão muito ligados, né, aos corpos d'água. Então você tem lugares que se tornam impróprios para os anfíbios, para que eles possam manter suas populações, né? A quantidade de substâncias não naturais que tem é absurda, assim, eu não lembro o nome que é, mas a gente produziu tantas substâncias que não entram no ciclo, porque as substâncias naturais que já estavam existentes, elas entram nos ciclos biológicos, né, dos ecossistemas e são recicladas, enfim, ou não, mas o impacto não é tão grande. Agora a gente consegue produzir uma quantidade imensa de substâncias que não entram naquele sistema e aí elas vão se acumulando, né? Então a gente tem o impacto da poluição nos anfíbios. A gente tem também alguns relatos de fármacos, né? Então, existem trabalhos mostrando que Prozac, por exemplo, antidepressivo, que era bastante usado, hoje em dia nem sei se já está tão usado, mas a eliminação desse antidepressivo na urina das pessoas e nos corpos d'água causa, né, atraso na metamorfose da espécie que eles estudaram na América do Norte. Então, um monte de gente, depressão é uma epidemia, né? Então, você imagina o grande número de pessoas tomando, ou mesmo pílulas contraceptivas, e aí isso é liberado no ambiente, e você tem alterações, né? Então, você tem casos de anfíbios hermafroditas no ambiente, e aí pode ser devido a várias substâncias, né? Então, a gente acaba atingindo ele de várias formas. A exploração, então, como a gente falou, tem diversos tipos de exploração. Pode ser um uso medicinal. Aqui no Brasil a gente tem o cambô, ou a vacina do sapo. Vocês já ouviram falar? Não sei se já... Então, ela retira-se, né,
substâncias da pele da Philomedusa bicolor. Então, isso aqui é como eles fazem essa retirada, e aí eles guardam, né, essa substância no graveto, ela seca ali. Depois, então, eles queimam as pessoas com um cipózinho e aí coloca essa substância. Então, isso é usado em algumas tribos indígenas, todo num contexto daquela população tradicional. E só que essa prática tem se disseminado, né? Seja a partir do momento que as pessoas de fora, seringueiros, enfim, foram chegando e tem se disseminando para as outras práticas, né? Então você pode achar o cambô em São Paulo, em Brasília, já me chamaram várias vezes, eu acabei não indo, né? Mas tinha disponível. Então você tem que sai daquele contexto daquela população, né, tradicional, do uso que ele tem. Na população tradicional está ligado a você ser mais eficiente na caça, você tirar a moleza, eles chamam de moleza, né, aquela sensação, você ficar melhor para caçar os bichos. Mas esse acabou saindo, né? Então tem um pesquisador, um herpetólogo lá do Acre, que ele faz pesquisa com isso, ele já fez nele várias vezes, né? E uma vez eu estava conversando com ele, e ninguém sabe ao certo quais são as propriedades que tem no cambô. Então, os 15 primeiros minutos que você toma é uma sensação horrível, assim, falam que o corpo começa a queimar, né? A pessoa o olho começa a ficar vermelho, a pessoa fica vermelha, taquicardia, adormecimento, né? Tem dor no estômago, vômito, alguns têm diarreia. Então, falam que ele falou assim, que nos primeiros 5 minutos você acha que vai morrer, nos 10 minutos seguintes você tem certeza que vai morrer. Mas depois que isso passa, vem um bem-estar, assim, que ele fala que é uma sensação que você fica como se fosse um antidepressivo, assim, 1 mês você fica no estado alterado, assim. Então, cambô deve ter algumas, na verdade é usado para a proteção do animal, né? Então, se algum animal preda ele, esse animal vai começar a se sentir mal e vai soltar a filomedusa. Mas você imagina no caso que você faz uma queimadura que você bota na pele, né, que vai direto com os vasos sanguíneos, né, e aí entra no organismo. Tem relato de óbito em pessoas, mas muito pouco está ligado a essas comunidades que usam ayahuasca, a comunidade vegetal também eles têm usado. Mas, por exemplo, já vi falar de aplicação em São Paulo de R$18.000, né, do cambô. Então, essa substância sai do contexto, então, você imagina a pressão que acaba causando também nas populações de filomedusa, né? O animal não é morto, mas ele... Depois eu vou mandar um link de um vídeo que tem. Não gosto do Fantástico, gente, mas tem uma reportagem no Fantástico sobre isso. Então, o bicho, geralmente, ele é amarrado, né? Os braços, as patas, e aí eu fico imaginando quanto isso não lesiona, né? Soltam o bicho, mas eu não sei a sobrevida dele depois disso, como que é. Enfim, então se você tem esse uso fora do contexto, você tem uma pressão muito maior nesses animais. Você tem o uso também, né, em algumas comunidades para caçar. Então, nesse dendrobatídeo, não, é um filobates, né, ele tem uma toxina muito forte na pele, então os índios usam para colocar na ponta do que vai ser lançado na zarabatana, né? E aí fica muito mais eficiente essa caça, né? Porque é um veneno bem poderoso, né? E um bicho desse vale muito no mercado negro, né? Porque tem essa questão das pessoas quererem o que é mais raro, o que é diferente. Eu não sei quanto é essa espécie, mas, por exemplo, se a gente pegar os dendrobatídeos, que são aqueles anfíbios azuis e pretos, não sei se vocês... depois eu coloco uma foto. Aqueles animais, eles têm uma toxina na pele em vida livre, mas quando você leva para o cativeiro, eles não são mais venenosos, porque essa toxina vem de um alimento, né, de formigas que eles se alimentam em vida livre, e quando vai para o cativeiro, a alimentação é diferente, então eles perdem essa propriedade. Agora, eu não sei no caso dessa espécie. Então, esse é o Phyllobates terribilis, né, que eles falam que é a toxina mais poderosa
que tem dos anfíbios, uma das mais poderosas do mundo, né, em relação à letalidade. Então, se você pega esses colecionadores, eles ficam malucos para ter um bicho desse, né? Então, você tem a questão do tráfico. Então, em relação a pet, a animais para coleção, eu não sei se você viu isso, sabe, quando você morou na Alemanha, mas assim, o know-how de criar anfíbio em cativeiro, dos europeus principalmente, tem muito americano também, mas você pega os holandeses, eles têm muito know-how, eles sabem muito, criar muito melhor esses bichos do que a gente, né? E aí você entra na internet, eu entrei nessa página aqui, facinho você acha. Ah, esse era a espécie que eu estava falando, que no cativeiro ela não tem a toxina. Então, assim, 45 euros. E aí você encontra vários tipos de dendrobatídeos, diversas espécies, né? 60 euros. Enfim, como que esses bichos saíram, né? Não foi de uma forma legal, né? Porque não é permitida a exportação desses bichos. Então, é tudo tráfico, né? Agora, essas populações... A gente fez um trabalho que a gente conseguiu achar a Chytridiomycose em uma espécies que estavam sendo traficadas e que foram apreendidas, né? Essas espécies vieram a óbito e elas tinham umas alterações, e quando a gente fez o estudo patológico, a gente encontrou a Chytridiomycose, né? Então, além de estar levando a espécie, você está também levando a enfermidade, ou trazendo, né? A gente nunca sabe muito no tráfico de onde o bicho está indo, ou tá vindo ou está indo, né? Então, questão do consumo humano, né? Aqui a gente tem a mais consumida no mundo todo é a rantoro, mas tem muitas outras espécies que também são, seja na medicina tradicional também. Então tem lugares que o anfíbio, eu não lembro qual país que é, não sei se era o Vietnã, que criança com febre alta, o ideal é comer tal tipo de anfíbio. Então a gente tem essas questões da medicina tradicional, né? E esses mercados onde vendem os animais vivos. Então tem uma pessoa que eu conheci que morou na Indonésia, e um dia, era uma mãe de uma amiga, ela resolveu ir no mercado que ia comprar sapo para fazer. Então ela foi no mercado, escolheu lá os animais, estavam como nessa foto, os animais vivos, e aí ela escolheu lá e achou que os animais fossem ser abatidos, sei lá o que ela achou. A pessoa simplesmente segurou o sapo, né? E eles têm os sacos linfáticos, então eles têm a pele muito solta. Se a gente for falar de anatomia, eu posso mostrar para vocês. Ele simplesmente passou a faca ao redor, assim, do pescoço do bicho e puxou a pele toda do animal vivo. E entregou para ela, né? Nunca mais ela quis comer, nem conseguiu comer um animal, enfim. Né? Então a gente tem diversas pressões que esses animais sofrem. Alterações... Oi. Vai acabar agora, acho que 1 minuto. Agora vai acabar o Ixi, então tempo. tá. Então vamos... Já vamos sair? Ou espera Professora, cair? Oi. só uma dúvida. Para retirar o veneno que os índios usam como analgésico, é preciso matar o animal ou não? Não, não mata. Mas eu fico me perguntando, eu vou mandar o link do vídeo que eu encontrei, a lesão que não causa, né? Porque a pele do anfíbio é muito sensível, eles não têm praticamente proteção, uma pele muito fininha. Então eles passam essa madeira esfregando para conseguir tirar essa toxina